Minhas mãos não são mais minhas, são tuas, Senhor. Em tuas mãos eu as entrego como instrumento de amor. Irmãos, está hoje aqui na presença do Senhor para falar do amor de Deus, né? Porque nós não somos pregadores, mas nós sabemos falar que Jesus é maravilhoso, que Ele nos ama, que Ele perdoa os nossos pecados, que Ele é fiel na nossa vida e que se nós estamos de pé e chegamos até aqui, porque foi o Senhor que nos sustentou. Porque se não fosse a vontade do Senhor, irmãos, se não fosse a graça e a misericórdia dEle, o que seria de nós? O mundo jaz no maligno, nós estamos numa festa pagã, numa época difícil, né? Que muita gente está se perdendo por aí, quantas famílias destruídas, quantos filhos jogados, largados, prostituindo, usando droga, bebendo, fazendo tudo que não agrada ao Senhor. Mas nós não, nós estamos aqui na presença do Senhor. E isso é tão importante, irmãos, porque enquanto nós estamos aqui, nós estamos intercedendo pela nossa família, pelos nossos filhos, nós estamos intercedendo pelos nossos amigos, pela nossa parentela e pelos nossos inimigos também, irmãos. Porque hoje a palavra que o Senhor colocou no meu coração é amor. E para a gente poder conviver com as pessoas precisa, necessita do amor. Porque sem amor, irmãos, é impossível você amar. Se você não amar seu irmão, você não ama a Deus. Se você não amar seu inimigo, você não ama a Deus. E a primeira pessoa que você tem que amar, o seu próximo, é o que está do seu lado. É seu marido, é a sua esposa, são os seus filhos. O nosso primeiro ministério é o nosso lar, é a nossa casa, é a nossa família. E depois temos a nossa família em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então eu quero ler com os irmãos 1 Coríntios 13, que fala da suprema excelência da caridade ou do amor. Que né, cada Bíblia fala assim, né? Ou é caridade ou é amor. E diz assim a palavra do Senhor: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade ou amor, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se soberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, e havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade ou amor. E essas três, a maior dessas é a caridade ou o amor. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos podem se sentar. Foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração desde o dia que eu já sabia que eu ia pregar hoje. E eu fui pedindo confirmação para Deus. E eu folhei várias vezes a minha Bíblia. O Senhor não me deu outra palavra. Eu falei: Senhor, confirma no meu coração essa palavra. E hoje de manhã, no ensino bíblico, foi confirmado que o pastor David falou sobre o amor.
uma pequena parte rápida, mas falou. E hoje no culto aqui também, antes de eu pregar, foi falada pelo menos 3 vezes a palavra amor. Então é o que o Senhor quer falar conosco nessa noite, né? Porque aí fala assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Então, irmãos, sem amor é impossível. Essa palavra é conhecida como o hino do amor. Descreve o amor cristão, aquele amor ágape, não apenas como sentimento, mas como ação intencional, superior a dons espirituais. Paulo destaca que sem amor, dons são inúteis. Define características práticas do amor: paciência, bondade e humildade. E conclui que ele é eterno, superando a fé e a esperança. Falar em línguas humanas ou angelicais sem amor é apenas barulho, como um sino que ressoa. Então, irmãos, não adianta você falar em línguas, mas se você não tiver amor pela sua família, pelos seus irmãos, pelos seus amigos, pelos seus inimigos, nada disso adianta. Você pode ter tudo que você quiser. Você pode doar seus bens. Você pode fazer tudo, falar em línguas, profetizar, ter dom de cura, todos os dons. Mas se você não tiver amor, isso não vale nada. Primeiro lugar para Jesus é o amor. Porque quando você vai olhar lá na palavra do Senhor, fala assim, ó: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Já é uma das bem-aventuranças do Senhor. Então você tem que amar primeiro o seu próximo. Você tem que amar o seu próximo como você ama a Deus. Como que você está amando a Deus? O seu amor é tão grande assim que consegue alcançar o seu inimigo, que consegue alcançar aquele um que fala mal de você, ou aquele que te persegue. Não é fácil não, irmãos. Primeiro corta aquele em mim, porque eu sei que não é fácil. Cada ser humano tem uma maneira de ver, de pensar, de agir diante de algumas circunstâncias. Às vezes, na hora que está acontecendo algo, que aquilo ali te magoou, te machucou, a gente é rápido em responder. A gente é rápido em falar: não, peraí, assim não. Eu não aceito, não quero, não é assim. A gente não tem que aprender, irmãos, primeiro, ouvir, calar, orar e esperar Deus nos justificar. É fácil? Não. E isso é para mim também. Porque a gente tem aquela mania de querer resolver as coisas agora. Eu vou lá, vou resolver. Não é assim. Não é assim que o Senhor quer. O Senhor quer que nós sejamos imitadores dele. Porque se você lembrar na época de Jesus, quando Jesus andou na terra, ele comia com os pecadores. Uma prostituta, os homens queriam apedrejá-la, porque naquela época elas eram apedrejadas. O que o Senhor falou? Atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Ninguém atirou. Jesus cuidou daquela vida. E ela era uma prostituta. E nós somos pessoas terríveis, irmão. Nós não somos bonzinhos. Nós somos terríveis. A gente pensa, fala: mas eu sou tão bonzinho, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas só quem conhece o seu interior é Deus, é Jesus. E por dentro, como é que você está? Às vezes, o que está por fora não reflete o que está lá dentro. Então, irmãos, isso aí é falso, é mentiroso. E Deus não suporta isso. A mentira é coisa do diabo. E aí no segundo fala assim: ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé,
de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. Então não adianta, irmãos, ter dons de profecia, conhecimento profundo ou fé capaz de mover montes, sem amor, resulta em nada. Não adianta. Então hoje, o que o Senhor está falando para nós é em amor, mas é aquele amor ágape, aquele amor que não espera nada em troca. Aquele amor que você ama por amar, porque você olha para o seu irmão e você fala, eu amo ele em Cristo Jesus, independente do que ele faça ou não para você. Você tem que fazer a diferença. Nós temos que fazer a diferença, porque nós somos filhos de Deus. Nós estamos na presença do Senhor. Nós conhecemos a palavra do Senhor. E como conhecedores da palavra do Senhor, nós temos que ser exemplo para os outros. Que as outras pessoas têm que olhar para nós e ver o amor de Cristo refletido em nós. Ver que nós somos diferentes. Que nós realmente, quando fazemos algo por alguém, fazemos com amor. E não esperando que aquele irmão possa te dar alguma coisa de troca, ou que talvez daqui a um tempo, quando eu precisar, eu vou lá lembrar ele que quando ele precisou eu ajudei ele. Não é assim que funciona. Não é para você ir lá cobrar o seu irmão, não. Porque quando você precisar, quando você ajudou o seu irmão, Deus viu. Aí quando lá na frente você precisar, Deus vai usar outro irmão para te abençoar, para te ajudar. Porque é assim que funcionam as coisas com Deus. Talvez aquele que você ajuda não te ajuda, mas não fica triste com isso, porque Deus vai levantar outro para te ajudar. E isso que importa, irmãos, é que Deus não nos abandona. Ele está sempre conosco. Ele está vendo as suas obras, o que você está fazendo de bom, e Ele vai te recompensar. Irmão, perdoa, que a garganta hoje está uma bênção. E aí no 3 fala assim: e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Então, irmãos, dar todos os bens ao pobre, ou ser martirizado sem amor, não traz valor espiritual. Pois o amor é a motivação correta. Então não adianta você pegar tudo, os seus bens, para falar que você é bonzinho, e falar assim, Senhor, aqui ó, tudo que eu tenho está aqui, ó. Eu dou tudo aos pobres. Não adianta você querer negociar com Jesus, com Deus. Por quê? Porque Ele conhece o seu coração. Você deu tudo que você tinha, mas o principal, que é o amor, você deu? Muitas vezes, irmãos, você encontra uma pessoa e ela não precisa de arroz, de feijão, de dinheiro, de roupa, de sapato. Ela precisa de amor. Tem muitas famílias que não têm amor. Tem muitos filhos que não são amados. Tem muitos maridos que não são amados, esposas que não são amadas. E muitas vezes é disso que precisa, amor. Eu falo para vocês, porque quando eu era criança, os meus pais se separaram. Eu tinha 4 anos de idade. A gente morava em São Paulo, que eu nasci lá. E aí, só que meu pai é mineiro, e meu pai pegou eu e meus irmãos, que somos em 4. Eu tenho mais 3 irmãos homens e eu de mulher só. E meu pai levou nós para Minas. Meus avós que criaram a gente. Mas eu sentia falta do amor de mãe, do amor de pai. Eu cresci revoltada. Eu cresci, nossa, eu tinha um pavor da minha mãe. Pavor. Porque quando eu fui ver minha mãe depois dessa época, eu já estava com 10 anos. Eu nem conhecia ela. Então, irmãos, aí para me perdoar minha mãe, hoje ela já é falecida, faz 3 anos que ela faleceu, mas para me perdoar minha mãe demorou muito. Mas muito. Eu olhava nela, eu tinha raiva dela. Eu chorava. Então, irmãos, o que uma mãe é capaz de fazer com um filho é terrível.
ela pode tanto fazer bem, como ela pode fazer mal. E no meu caso, a minha fez mal. Mas, irmãos, é ela e Deus. Hoje eu sei disso. Eu perdoo ela, perdoei ela. A minha filha esse dia falou: ai mãe, eu no lugar da senhora eu não tinha perdoado. Eu falei: filha, mas quem sou eu para não perdoar ela? E os meus pecados, se eu não perdoar ela, Deus não vai me perdoar. Porque eu tenho muitos pecados. E como é que faz? E quando chegar aquele grande dia, eu quero ser salva. Então, irmão, nós estamos falando de amor. Eu falei agora, eu dei um exemplo, amor de mãe, que é um dos amores mais puros que existe. Porque eu sou mãe, eu sou vó. E não tem coisa que eu ame mais depois de Deus do que meus filhos e os meus netos. Já falei isso para meu marido: primeiro Deus, depois meus filhos e os meus netos, depois que vem você. Não adianta. Não que eu não ame ele, mas só que se eu precisar fazer algo pelos meus filhos, ele querendo ou não, eu vou fazer. Porque meus filhos nasceram de mim. Então, por isso, quando eu fui mãe, eu não consegui entender esse amor que a minha mãe não tinha. Mas hoje eu entendo o seguinte: filho é aquele que cria, mãe é quem cria. Se você pôr um filho no mundo e não criar ele, você não vai amar ele. Você não convive com ele. Então não adianta. Amor a gente tem com quem está do nosso lado. E ela não conseguiu, mas tudo bem. Depois ela tentou e contou muita história, muita coisa que não tem nada a ver, que não, todo mundo sabe que é mentira. Até meus irmãos que ela teve depois de tudo isso. Eu tenho mais irmãos por aí. Lá em São Paulo. Mas fazer o que, né, irmãos? É o que ela conseguiu. Eu não sei também o que ela passou. Eu não sei como que foi a infância dela. Eu não sei como foi a adolescência dela. Que ela veio de Pernambuco, lá daquele fim de mundo, que eu não sei nem onde é, nunca fui. Então, assim, uma pessoa também que pode ter sofrido muita coisa, eu não sei quem sou eu. Mas que dói, dói. Então, a mesma coisa eu estou falando. Você está na sua casa e você, com sua esposa, ou um dos seus filhos, ou seu marido, e você não amar eles, amar de verdade, dói, irmãos. Dói. Então, vamos amar mais. Vamos ter mais amor pelo nosso próximo. E o seu próximo é quem está do seu lado. Quando fala próximo, o povo pensa que é um mendigo lá na rua. Ele também. É para você amar ele também. Mas se você não pode amar ele, se você não ama nem a sua família, em primeiro lugar você tem que amar a si mesmo. Porque quem não ama a si mesmo não consegue amar ninguém. Primeiro ame a si mesmo e depois ame o seu próximo. Por que tem muita separação? Falta de amor. Porque se não tem amor, não tem compreensão, não tem conversa, vai esfriando, você só consegue enxergar o defeito do outro e as qualidades. Por que a gente não para de olhar para os defeitos? Porque todos nós temos, e começamos a olhar para as qualidades. Aí você vai falar: mas o meu marido só tem uma qualidade, ou a minha esposa só tem uma qualidade. Ótimo! Olhe para essa qualidade, começa a focar na qualidade da pessoa e falar: olha, eu sou tão feliz porque você é assim, assim, assim. Porque hoje, irmãos, o meu esposo, ele parece meio grosseirão e tal, hoje ele não está aqui que eu tinha ido pescar, mas ele é muito carinhoso. É uma pessoa que fala para mim todos os dias: eu te amo. Você é a mulher mais importante da minha vida, você é linda. Ele está lá pescando, ele manda mensagem: oi meu amor, que saudade de você, você é linda. Gente, isso faz falta, faz a diferença. Não adianta falar que não faz, porque faz. Quem não gosta de carinho? Quem não gosta de amor? Quem não gosta de ser notado? Então, irmãos, vamos prestar atenção como que a gente está vivendo dentro da nossa casa. Porque o seu primeiro ministério é a sua casa. Aleluia. Se você é grosseiro lá dentro, imagina lá fora, então. E não adianta nada também você ser bonzinho com os outros lá fora, fazer de bonzinho, e dentro de casa ser insuportável. Piorou, porque é ali que você tem que ser bom. E lá fora, melhor ainda.
A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece. O amor, irmãos, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade e não se ensoberbece. O amor é paciente e bondoso, não inveja, não se vangloria e não é orgulhoso. Você não pode ser orgulhoso. Você não pode ter vergonha de chegar em alguém, abraçar e falar assim, eu te amo em Cristo Jesus. Ou então chegar para sua esposa, meu amor, eu te amo. Ou a esposa para o marido, eu te amo, meu amor. Sabe por quê, irmãos? Porque palavras ficam gravadas. Depois que elas saem, elas não voltam. E elas ficam gravadas dentro do coração da gente, na mente. E é tão bom, né, irmãos? A gente ouvir, né, um filho chegar em você e te dar um abraço. Mãe, eu te amo. Vovó, a minha netinha está aqui. Vovó, eu te amo. Que coisa linda, irmãos. Que coisa maravilhosa. Aí você vê o próprio Deus na vida das pessoas. Você fala, nossa, para amar tem que ter Deus na vida dela, porque se não tiver Deus, como que ela vai conseguir amar? E muitas vezes as pessoas fazem coisas que nos entristecem, mas vamos perdoar, irmãos. Quem somos nós para não perdoar? Quem somos nós para julgar alguém? Eu sou cheia de defeitos, mas você também é. Tem coisas, claro que eu sei que preciso melhorar, a gente tenta melhorar no dia a dia. Por isso que a gente faz essa caminhada com o Senhor, porque o Senhor aos poucos vai nos transformando, vai nos melhorando. Para quê? Para Ele nos levar. Porque quando você tiver um varão perfeito, Deus vai te levar para a glória. E isso é maravilhoso. Quem não quer ir para a glória? Mas para isso, irmãos, você precisa amar. Ninguém quer ir para a glória? Eu quero ir. Mas se você tiver certeza que você vai para a glória, morrer agora para mim seria lucro. É melhor eu saber que eu vou morrer hoje e vou para a glória, do que daqui 10 anos e não ter certeza. Tá? O amor não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. Então quem ama não é indecente com a pessoa que ela ama, não busca os seus próprios interesses. Em primeiro lugar, busca os interesses do seu parceiro, do seu filho, do seu neto, da sua filha, do seu irmão, ou da sua mãe, do seu pai, do seu amigo, do seu pastor. Irmãos, a gente tem que aprender a colocar antes da gente as outras pessoas. Coloca as outras pessoas. Claro, você se ama em primeiro lugar, mas não esquece de olhar para as outras pessoas. Vamos olhar com mais amor, com mais compaixão. É difícil a convivência dentro de casa? É. Todo mundo sabe disso. Não existe família perfeita. Toda família tem, nem que for um pequenininho probleminha tem. Mas vamos olhar isso com amor, ó. É joelho no chão, irmãos, oração. Vamos orar e pedir para o Senhor, eu não aceito, muda aquela história, muda aquela situação. Assim não dá, eu não quero assim. Pede para o Senhor, ora, principalmente mãe. Uma oração de uma mãe, gente, é uma coisa incrível. Então ora, pede para o Senhor, fala, Senhor, cuida lá do meu filho. Eu não sei o que ele está fazendo, eu não sei o que ele está aprontando, mas vai lá, Jesus, envia teus anjos. Não permita que nada, nem o mal toque na vida dele. E assim que nós temos que ser, irmãos, porque a oração é um ato de amor também. Enquanto você ora pelos seus, Deus cuida de você, Deus cuida da sua saúde, Deus cuida da sua vida. E aí no 6 fala assim, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Então o amor também não pode ser injusto e nem mentiroso. Porque quando você ama alguém, você tem que amar de coração. Porque se você finge que ama,
O outro pode não saber, mas o Senhor Jesus, Ele sabe. Aleluia! Então vamos amar mais, né, irmão? Aí fala assim, ó, que o amor, ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera e ele tudo suporta. Então, irmãos, o amor tudo sofre. Você pode sofrer por amor, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, quando você realmente ama o seu irmão, o seu amigo, a sua família, os seus pais, você tudo suporta por eles. Não é fácil, né? Às vezes dá vontade de chutar o pau da barraca, como diz os jovens por aí. Mas não é assim que funciona, irmãos. Eu, quando eu não conhecia Cristo, tudo para mim era resolvido já. Não tinha nada para depois. Do jeito que vinha, voltava. Falou que já estava resolvido. E isso dentro de casa. E por isso, muitas vezes, teve muita confusão em casa. Por isso que depois que eu conheci Jesus, isso mudou. Mas mudou muito. Tanto com os meus filhos, como com o meu esposo. Por quê? Porque eu aprendi a olhar para eles com os olhos de Cristo. Com amor, com piedade, com compaixão. Que às vezes a outra pessoa que está te maltratando, ela é digna de pena, irmãos. De compaixão. É para você orar por ela e pedir para Deus transformar aquela vida, mudar aquela situação. Porque às vezes você não percebe que a pessoa está sofrendo. É um sofrimento interno que nem ela sabe descrever. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. O amor jamais acabará. Dons como profecias e línguas cessarão, pois são limitados. Olha, vai cessar dons de língua, de profecia, de cura e tudo que você imaginar. Mas o amor não. O amor, ele é eternizado lá na glória. Esse amor que o Senhor Jesus tem por nós, que nos deu a oportunidade de estarmos hoje aqui, irmãos, na presença dele, enquanto tem tanta gente sofrendo lá no mundo. Essa semana eu fiquei tão triste com uma notícia, que um pai tirou a vida de 2 filhos. Eu acho que todo mundo viu essa notícia. Aquilo me entristeceu de uma maneira tão grande. Cadê o amor, irmãos? Aí tá vendo aquela história que a mulher traiu, que não sabe se traiu, se não traiu, não interessa se ela traiu. Mas isso não dá o direito dele de tirar a vida nem dos filhos nem a dele. Porque a vida não pertence a nós. A vida é a Deus que nos deu a vida e só Ele pode tirar. Ninguém tem esse direito. Mas isso aí você já vem naquela lá, que jaz no maligno, o povo que está aí fora no mundo. Por quê? Porque isso é obra do inimigo, irmãos, que coloca na mente da pessoa. Que dó daquelas 2 crianças lindas, aqueles 2 meninos lindos, tinham tudo pela frente, uma vida inteira pela frente, ceifada por alguém que tinha que proteger eles. Os pais foram feitos para proteger os filhos. Cadê o amor? Aí vai falar que ele matou por amor? Ah, pelo amor de Deus. Não foi por amor. Foi por egoísmo. Foi por ele mesmo. Ele queria machucar aquela mulher. Ele queria mostrar para o mundo que ele era um mártir. Mas ele não é, não. Ele foi um atribulado. E perdeu a salvação, porque tirou a vida dele. Porque na palavra de Deus fala isso. Nós não temos esse direito. Esse corpo não é nosso. É emprestado. E você vai ter que dar conta um dia. E quando chegar o dia do juízo, como é que vai ser? Aleluia, Jesus. Aí no 9 diz assim: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Nosso conhecimento atual e parcial é imperfeito. Quando o perfeito, o retorno, Cristo, chegar, o imperfeito desaparecerá. Então, quando o perfeito vier, que é Cristo, quando ele vier nos buscar,
O que é imperfeito desaparecerá, porque no céu só entra quem está perfeito. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Paulo usa a analogia de crescer e deixar para trás comportamentos imaturos de criança ao amadurecer na fé. E é isso que nós precisamos, irmãos, amadurecer na fé, porque nós não somos mais criança. Nós não acabamos de aceitar Jesus. Faz quanto tempo nós estamos na presença do Senhor? Então nós temos que amadurecer, deixar de bobeiras, sabe, aquelas coisinhas, aquelas raposinhas, aquelas intriguinhas, aquelas fofoquinhas, sabe, esse tipo de sentimento que não traz nada de bom para a gente, nada, só atrapalha a nossa vida. Vamos mudar, vamos crescer, vamos louvar a Deus. Foi falado aqui hoje, nós viemos para a casa do Senhor para adorar o Senhor, não é para pedir nada, é para agradecer, porque só que você abrir os olhos hoje de manhã, você já recebeu o seu primeiro milagre, que é a vida. Então vamos agradecer ao Senhor. Nós viemos num culto para prestar um culto agradável ao Senhor. E as demais coisas Ele vai acrescentar, irmãos. Ele sabe do que você necessita. Ele sabe do que você precisa. Você não precisa ficar toda hora vindo na igreja só para pedir e agradecer. Você almoçou hoje? Agradeça ao Senhor. Não faltou o alimento na sua mesa. Você tomou café da manhã? Você tomou um banho gostoso de chuveiro? Tem água na sua casa? Glória a Deus. Tem energia elétrica? Tem saúde? Está todo mundo com saúde, graças a Deus? Irmãos, reclamar do que então? Sabe por quê? Porque tudo que nós temos não é nosso. Nós vamos deixar tudo aqui. Sabe o que nós vamos levar? A nossa alma. Que o Senhor Jesus vai... ou vai para o céu, ou vai para o inferno, que já foi falado aqui hoje também. Então, irmãos, não vamos nos preocupar com pequeninas coisas. É bom ter dinheiro, é claro, todo mundo precisa. Porque enquanto nós estamos nesse mundo, nós precisamos, porque tem aluguel, tem água, tem luz, tem comida, tem roupa, sapato, remédio, escola de filho e tantas outras coisas. Claro que nós precisamos. Mas não vamos colocar o nosso coração nisso. Vamos colocar o nosso coração no Senhor Jesus. Porque as outras coisas vai vir. É só você deixar nas mãos do Senhor. Claro que você tem, muitas vezes o Senhor fala que é para a gente pedir. Pedir e dar-se-vos-á. Mas tudo tem o seu momento. Quando você entrar lá na sua casa, no seu quarto, trancar a sua porta, se ajoelhar para orar, aí você fala para o Senhor, conta para Ele o que dói, conta para Ele o que você necessita, conta para Ele o que te falta, porque eu tenho certeza que Ele vai te ouvir e vai te abençoar. Mas quando você vier para a igreja, venha adorar o Senhor. Venha só para adorar o Senhor, porque, irmãos, depois de tudo que Cristo fez por nós, só adorar Ele 3 vezes na semana no culto que a gente vem na igreja, ou 2 vezes na semana, é pouco. Nós temos que adorar Ele todos os dias. Porque agora vemos por espelho em enigmas, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora vemos Deus de forma obscura, como em espelhos. Mas no futuro veremos face a face, conhecendo plenamente. Pensa bem, irmãos, nós vemos o Senhor face a face. Hoje nós não temos condições. Se Ele aparecer aqui, morre todo mundo. Ninguém ia suportar a glória dele. Mas quando Ele nos transformar, o nosso corpo for transformado e nós formos para o céu, aí sim, nós vamos ver o Senhor face a face e vamos ceiar com Ele. Olha que maravilha, irmãos.
Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, essas três, mas a maior destas é a caridade, é o amor. Permanecer três virtudes essenciais: fé, esperança e amor. Porém, o amor é a maior, pois a essência de Deus durará para sempre. O amor, irmãos, vai durar para sempre. Profecia, dom de cura, e falar em línguas, isso e o que mais você lembrar aí na sua mente, isso um dia vai cessar. Mas o amor não, ele permanece para sempre. O amor é a base que sustenta a vida cristã e todas as ações, sendo um sacrifício diário que espelha o amor de Cristo. O amor nos dá coragem para continuar, mesmo quando as coisas parecem impossíveis. Temos em Cristo o exemplo de um amor que tudo suportou. Hoje somos fruto desse amor, que sofreu, suportou e venceu a morte. E aí, irmãos, a última coisa que eu quero falar para os irmãos, que está em João 3,16, que diz assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, irmão, esse versículo resume o amor de Deus e Cristo pela humanidade, demonstrado na maior prova de amor, o sacrifício de Jesus. Então, a maior prova de amor o Senhor Jesus fez por nós, que foi morrer naquela cruz por nós pecadores, para que nós possamos termos condições ainda, irmãos, de ser salvos e morar no céu. Mas foi por amor a nós. Ele jogou no mar do esquecimento todos os nossos pecados a partir do momento que nós professamos que nós aceitamos Ele na nossa vida. Aliás, Ele que tem que nos aceitar, né, irmãos? Porque de nós mesmos, olha, não merecemos nada. Mas o Senhor é fiel, Ele é maravilhoso, Ele é bondoso. Eu não tenho palavras para descrever o Senhor. Eu acho que não existe uma palavra. Mas a palavra central hoje é amor. Então vamos amar mais. E eu queria pedir para os irmãos que você se levantasse do seu lugar, pegasse algum dos seus irmãos, dá um abraço no irmão, escolhe alguém e fala: eu te amo no amor de Jesus Cristo. É tão bom, irmãos, a gente ouvir alguém falar que nos ama. Isso é muito importante. Então, irmãos, escolhe um irmão aí, dá um abraço e fala que você o ama. Fala: eu te amo no amor de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Irmã Vitória, pode soltar o louvor aí. Deixa eu Pastor, a paz do Senhor Jesus. Irmã Vitória, pode soltar o louvor. Vamos colocar de pé, irmãos, e vamos louvar todo mundo. Glória a Deus.
Amém, irmãos? Amém. E assim eu agradeço a minha oportunidade e as palmas louvam o Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, Senhor, por este dia, por este culto, por essas palavras, pelos louvores. Deus, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa a semana que está iniciando. Abençoa cada um de nós, meu Deus querido. Toma frente, segura forte na nossa mão, Jesus. Coloca, Senhor, os teus anjos, Senhor, na nossa frente. Nos dá uma semana de bênção, de vitória. Guarda, Senhor, a cada um de nós. Guarda as famílias da terra. Senhor, aquelas pessoas que estão lá, Senhor, sem nenhum entendimento, fazendo coisas, Pai, que não é do teu agrado. Jesus, coloca os teus anjos, Senhor, nas estradas, guardando as pessoas que estão indo e aquelas que estão voltando de viagem. Deus abençoa cada um de nós, em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém, igreja. Eu vou com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Vamos colocar as nossas mãos nessa posição para segurar, para receber as bênçãos que os anjos do Senhor ainda estão dispensando aqui nesta noite. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja e esteja junto da igreja, todos digam amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? tudo nós podemos, Aquele que nos fortalece. e operando Deus, Quem impedirá? mas graças a Deus que já nos deu a vitória. Pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o Senhor Jesus é nosso pastor, E nada nos faltará. de nada teremos falta. Usa minhas mãos para abençoar alguém que precisa de um milagre. Faça as minhas mãos, as tuas mãos e muda hoje a história de alguém. Cante.